Olá, bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindos. Mas está sem áudio? A mais um encontro de Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Eu queria dar alguns recadinhos antes. Pronto, então tá ótimo, estamos com áudio. Todo mundo bem? Todo mundo acomodadinho? Separa a água, o cafezinho, que hoje nós vamos falar de todas as propriedades de derivadas e regras de derivação, todas. Vamos matar todo o pacote. Até quem já sabe, até regra da cadeia. Hoje o bicho pega. Mas eu tenho uma justificativa para isso. Na segunda-feira é feriado, proclamação da República, certo? Então, vocês não terão... Então, a ideia é, termina o conteúdo hoje e vocês têm ainda até quarta-feira da semana que vem para ir exercitando, tá bom? Então, essa é a minha justificativa, que a gente já fecha essa gestalt, e aí vocês vão ter bastante tempo para praticar. Duas coisas, o estudo dirigido está aberto. Eu já ouvi informações de que ele não está dando para voltar nele. Eu peço desculpas, porque fui eu que, possivelmente, na escolha lá, eu marquei um troço lá, do mesmo jeito que está. Enfim, um erro meu. Mas, então, provavelmente, eu não sei se eu vou conseguir consertar, visto que ele já está aberto. Se eu conseguir, eu conserto. Se não, aí vocês vão ter só uma tentativa mesmo para exercer, tá bom? Mas, para focar nisso, vem cá comigo no computador, por favor, que eu vou mostrar para vocês. Na sexta-feira, vocês vão ter sessão de monitoria. Como que vai rolar a sessão de monitoria? Vai ser assim. Teremos dois monitores da pós-graduação que vão resolver exercícios com vocês, tá? Então, eles vão resolver aqui na frente, vai ser nesse mesmo auditório. Então, eles vão resolver exercícios com vocês, por isso também que eu quero terminar o conteúdo hoje. Então, eles vão fazer continha, papapá. Aí, vocês vão, antes de ir na sessão de monitoria, vocês vão vir aqui no Moodle. Do seu ladinho esquerdo, está escrito aqui, monitoria. Aí você clica. Aí você está aqui, atividade de monitoria 2. Vocês têm até dia 19, que é essa sexta, né? Dia 19 é essa sexta, é a próxima. Então, mas eu sugiro a vocês, do fundo do meu coração, que façam de hoje para amanhã um exercício dessa lista. Você clica ali na lista. Opa, espera aí que o professor aqui se estabanou. Então, você vai lá, vem aqui nessa imagenzinha, atividade de monitoria, clica nela. Aí você tem uma lista. A lista está imensa. A lista tem 20 exercícios e mais um. O que vocês vão focar dessa bonitinha? Vocês vão olhar só até o exercício 10, tá? Só até o exercício 10, que é o que a gente vai falar hoje. E aí, dentre desses exercícios, escolhe um só. Inclusive, se você quiser fazer um item desse exercício aqui, sei lá, encontre a velocidade instantânea quando t é igual a 1. Pode pegar esse e acabou, sacou? Faz um exercício só. E aí, você sobe ele lá naquele lugar que a professora tinha errado, que é aqui, ó. Clique aqui para submeter a sua atividade. Você vai fazer como se fosse a lista de exercício. Resolve um exercício dentre esses 10 primeiros. Resolve clica aqui, clique para submeter a sua atividade, tira a fotinha, né? Lembrando que é só um arquivo que você pode submeter. Vem aqui, adicionar envio. Aí é o mesmo esqueminha que vocês fazem com a lista, tá? Façam isso entre hoje e amanhã, porque daí na sexta-feira, o que vai acontecer? Vocês podem escolher a sessão de monitoria para participar presencialmente, que vai ser aqui, ou remotamente, do mesmo jeitinho no Moodle, no Zoom, tá? Presencialmente, de um e de outro, vocês terão um aluno da pós-graduação apresentando resolução de exercícios, certo? E aí, depois vocês vão ter outros monitores que serão da graduação aqui dentro, ajudando vocês a resolver essa lista de 20 exercícios, até o 10º, né? Que a gente vai focar só até o 10º,
Sacou? Então, aí depois vai ser o bate-papo presencial, quem tiver aqui com os monitores. E remotamente, quem tiver de maneira remota, numa subsalas com os monitores. Sacaram a parada? É um papo de vocês com os monitores. Qual que vai ser os exercícios guias? Esses exercícios dessa lista. Professora, eu tenho dúvida em outro exercício. Eu posso trazer para discutir? Pode. Tá bom? Pode sim. A gente vai tentar focar nisso, mas se tiver um outro, tudo bem. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Eu acho que vai ser uma dinâmica muito legal. Por mais que a gente explique, vocês vão entender só na hora. Só com a parada acontecendo. Então, quem quiser vir na sexta-feira, fique à vontade, é o mesmo esquema. Quem não vier, fica remoto. Você acessa o linkzinho. Deixa eu até voltar aqui para mostrar. Quem fizer de maneira remota, vai vir aqui, monitoria, estamos aqui. Atividade de monitoria, prazo, não. Plantão de dúvidas. Ah, tá. Aí, quem for assistir remotamente, está aqui no ciclo de atividades 2, ou então esse banner grande. Ciclo de atividades 2 está aqui, sessão de monitoria. Aí, quem fizer remotamente, acessa o link, esse é o ID, esse é a senha, do mesmo jeitinho que sempre faz. De boa, dúvidas no chat? Hoje o bicho vai pegar. De boa no chat? Professora, na aula passada, na conclusão dos cálculos, quando dava H sobre H, sabemos que dá 1. Mas a senhora sempre falava em estar multiplicando e dividindo pelo mesmo número. O que significa dividir e multiplicar pelo mesmo número? Se você tem H sobre H, e H é diferente de 0, qualquer número sobre ele mesmo é 1, né? Porque você está multiplicando, multiplicando porque em cima tinha mais coisa multiplicando. E embaixo você estava dividindo por H. Então, por isso, você está multiplicando e dividindo por mesmo número. Tinha um H vezes algum troço, tá? Então, sempre que um número estiver sobre o outro, mas eu estiver multiplicando com alguma coisa aqui, é 1 vezes essa coisa que você está multiplicando. Tá bom? Qual é o horário que vai ser da monitoria presencial? O mesmo na nossa aula, a partir das 9h20. O mesmo horário. Tá? Resolvido? Prontito? Então, vamos para frente. Hoje, eu vou começar com uma dinâmica muito legal que a gente vem prevendo para os nossos encontros de cálculo 1. Então, agora vocês vão assistir um videozinho que eu gravei para o Projeto Newton, para a gente, para esse momento, bem curtinho. E aí eu venho e dou aquela lapidadinha e a gente vai fazendo uma série de exemplos, tá? E aí, o que é a sacada? A gente vai finalizar hoje a teoria, a gente finaliza tudo da teoria hoje, porque na sexta-feira vocês têm a sessão de monitoria, na segunda-feira é feriado, então a gente se encontra de novo só na próxima quarta-feira. E aí, paralelamente a isso, depois que acabar a sessão de monitorias, vocês têm um estudo dirigido para fazer, né? Que está lá no Moodle. Então, se vocês quiserem fazer o estudo dirigido depois da aula de hoje, fica à vontade, porque ele fica aberto até a semana que vem. Massa? Belezura? Sim? Sim? Então, bora lá. Deixei ele separadinho aqui. Quando eu puder dar o play. Bom vídeo, gente. Olá, pessoal. Neste vídeo, apresentaremos algumas das regras de derivação de funções reais. Para isso, vamos considerar apenas funções reais de variável real que sejam deriváveis. Exemplos de funções deriváveis são as funções potência, as funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas e as funções trigonométricas. Apresentaremos agora as derivadas de algumas dessas funções. A primeira função é a chamada função potência, em que f de x é igual a x elevado a r para qualquer r número racional. A derivada é r vezes x elevado a r menos 1. Como r é um número racional,
Nessa história, potências positivas e negativas estão incluídas. A próxima regrinha envolve duas das funções trigonométricas, seno e cosseno de x para qualquer número real x. A derivada da função seno é o cosseno. E a derivada da função cosseno é menos o seno de x. Não se esqueçam desse menos da derivada do cosseno. A próxima função é a função exponencial. A derivada da função exponencial é ela mesma. Um fato curioso é que a função exponencial é a única função cuja derivada é ela mesma. Por fim, temos a função logarítmica na base e de x. A derivada de f de x, quando f de x é igual a ln de x para x maior do que zero, é exatamente igual a 1 sobre x. O próximo resultado estabelece uma relação entre as operações de funções deriváveis e suas derivadas. Consideramos, então, f e g duas funções reais deriváveis. A derivada da função soma f mais g na variável x é a soma entre as suas derivadas. Ou seja, para derivar uma função que seja a soma de outras duas funções deriváveis, basta saber a derivada de cada uma dessas funções e somar. Com base nesse mesmo raciocínio, podemos calcular a derivada da função diferença entre duas funções deriváveis. Assim, a derivada da diferença é a diferença entre as suas derivadas. As funções produto e quociente merecem um pouquinho mais de atenção. A derivada da função produto entre f e g obedece à seguinte regra. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Em outras palavras, a derivada do produto de f por g em x é a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g em x. A regrinha para derivar o quociente de f por g em x para valores em que g de x é diferente de zero é a seguinte. Derivada da função de cima vezes a de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, sobre o quadrado da função de baixo. Em outras palavras, a derivada da função f sobre g de x é a derivada de f vezes g, menos f vezes a derivada de g sobre o quadrado de g. Observem que a regra do produto se difere do numerador da regra do quociente pelo sinal de menos. Isso pode ajudar vocês a recordar ambas. É importante frisar que todas as derivadas das funções que vimos neste vídeo são demonstradas a partir da definição formal de derivadas. Bom, ficamos por aqui e até a próxima. Pronto, uma gracinha, né? Acho uma gracinha. Eu coloquei aqui no quadro para a gente ir recapitulando e podendo fazer exercício paralelamente, tá? Deixei no quadro 3 uma série de exemplos. Nós vamos fazer todos eles hoje, tá bom? Vamos fazer todos eles hoje. Então, vamos lá. Quadro 1. A primeira coisa que eu quero comentar, que é o que relaciona o que a gente fez na aula passada, é a seguinte. Eu te dou uma função e eu consigo garantir que em ao menos um ponto, né, dada pela própria definição, eu consigo mostrar se em algum ponto aquela função ela é derivável, certo? Usando o limite, tá? Então, se aquele limite existe, os limites laterais existem e são iguais, então eu digo que a função é derivável naquele ponto, certo? Certo? Então, certo. Então, se os limites laterais existem e são iguais, então eu digo que a função é derivável naquele ponto. Se
a função ela é derivável em todos os pontos, se para qualquer ponto do meu domínio eu consigo garantir a existência daqueles limites, certo? Então, eu digo que a função ela é derivável. Então, partindo do pressuposto que eu tenho uma função derivável, ou seja, se ela é derivável em todos os pontos do seu domínio, eu posso falar da função derivada. Certo? A função derivada, ela vai sair do intervalo aberto também. E ela é uma das notações, que isso aqui é o que a gente chama de notação de Leibniz para função. Tá? Então, isso daqui é uma função. Essa função ela tem várias propriedades. Várias propriedades. Uma delas, quem já viu álgebra linear, é que ela é um operador linear. Ou seja, ela é linear nas suas entradas. Ela separa a soma e separa a multiplicação por escalar. Outra seara é isso, tá bom? Mas a gente vai ver isso de alguma maneira ali nas propriedades. Então, essa daqui é a notação para esse operador, né? Para essa função. Mas a gente sempre vai olhar em um pontinho. Então, vocês vão ver sempre, em alguns livros, eles não fazem distinção entre esses dois objetos, tá? Avaliando em x e sem avaliar em x. Eu faço questão de fazer essa diferença, tá? Porque uma coisa para a gente é o diferencial, a outra coisa é o diferencial em um valor, tá bom? Eu faço questão de ter essa diferença. Mas em livro vocês podem olhar o diferencial da f em relação a x como sendo f' de x mesmo, tá bom? Absolutamente normal vocês virem isso. E aí entra de novo, se a função derivada da função ela ainda é derivável, ou seja, quando você olha para os limites na função derivada, eles existem, são iguais, e vale para todos os pontos, então existe a função f duas linhas de x, que é a segunda derivada da f. Esse processo ele é indutivo, tá? Ele é indutivo. E aí a notação para isso é d2f sobre dx2. D2f dx2 em x é o que a gente chama de f duas linhas de x. Isso para quando? Para até, se você quer saber se a f duas linhas, se eu consigo continuar, se ela possui derivada, tem que ver se ela é derivável. Outra maneira é dizer, considere a função f duas vezes derivável. O que quer dizer a função f ser duas vezes derivável? Quer dizer que existe f', que existe f duas linhas. Tá bom? Então, quando vocês virem, considere f duas vezes derivável, você pode falar até da segunda derivada dela. Massa? Quem é a segunda derivada? É a derivada da função derivada. Certo? Isso aí eu queria dar uma visão geral para vocês, um panorama geral, tá? Mas vamos para as regrinhas de derivação, né? Como eu disse no vídeo, nenhuma dessas propriedades a gente vai demonstrar em aula. Por que a gente não vai demonstrar em aula? Porque envolve o conceito de limite e várias propriedades de limite. E a gente não vai entrar nessa seara. Então, desculpa, do fundo do meu coração, vai ser regrinha, vocês vão decorar. Tá bom? Quem tiver curiosidade, em qualquer livro, eles demonstram. Pega os limitezinhos, calcula os limitezinhos, tá. Beleza? Beleza? Sim? Ok. Então, a primeira regrinha de derivação é com a função potência. Professora, por que esse R aqui tem que ser racional? Ele poderia ser real, não tem problema. Mas é que fica mais natural quando a gente fala só sobre os racionais, tá? Se fosse racional também não ia ter problema, não. Fosse o π, não tem problema não, π menos 1, mas fica uma coisa meio feia, tá? Então, sobre os racionais é só para ficar mais esteticamente agradável. Então, a função potência f de x igual a x elevado a r, qual é a derivada dessa função? Em vários lugares vocês podem ouvir falar da derivada da função sendo a regrinha do tombo. Por quê? Quem é a derivada da função? Você dá o tombo no expoente e subtrai 1 no expoente, tá? Então, você dá o tombo, fica r vezes x elevado a r menos 1. E subtrai 1. Dá o tombo e subtrai 1. De boa? De boa.
Das funções seno e cosseno, eu gosto de colocar elas juntas para vocês compararem, tá? A derivada da função seno é o cosseno. A derivada da função cosseno é menos o seno. Novamente, para demonstrar isso, a gente usa limites, tá? E aqui, por exemplo, para achar essa derivada aqui, a gente usaria, inclusive, tem um limite trigonométrico fundamental. Então, a gente não vai falar nada disso. Então, vocês recebem, tá? Desculpa. Então, tá bom. Aí, outras funções. A função exponencial, na base E, tá? Função exponencial é e elevado a x. A derivada dela é sempre ela mesma. E aí vocês já podem, hoje em dia tem até umas piadinhas falando da festa das integrais e das derivadas. Pois hoje em dia vocês já vão poder conseguir entender isso. Essas piadinhas toscas, mas são legais. Então tá bom. E da função logarítmica, que é a inversa dessa, a derivada da ln de x, para x maior que zero, né, para eu poder falar sobre esse domínio, é 1 sobre o x. Derivada do ln de um negócio é 1 sobre esse negócio. Tá bom? Tá bem? Então tá bem. E aí, agora, essas daqui eu falei só das funções. Essa daqui é uma função algébrica. Essas daqui são funções transcendentes, né? Todas as outras são transcendentes. Não confundir função potência, porque a base dele é uma variável e a potência dele é um número, com função exponencial, que a base dele é um número e o expoente é que é uma variável, certo? Não confundir as duas. E tem uma outra coisa ainda. Se ao invés de ser um azinho de x, em que esse a é maior do que 0 e diferente de 1, a gente deriva de outra maneira. Tá? Tem nas notas de vocês. E se fosse o log na base e de x, a gente também deriva de uma outra maneira. Tá? É muito importante perceber que aqui é quando é ln de x e aqui é quando é e elevado a x. Sossegado? Sim? Sim? Então, tá bom. Já vem um monte de exemplo, pode ficar tranquilo. Tá. Então, dadas duas funções que sejam deriváveis, eu já estou pensando que ela é derivável em todos os pontos. Exemplos disso, função potência, logarítmica, exponencial, todas essas que a gente falou até agora, tá? Quem é a derivada da soma? É a soma das derivadas. Quem é a derivada da diferença? É a diferença entre as suas derivadas. Tá? Então, vocês podem bater o olho e fazer separadinho, ou vocês já podem fazer de uma vez só as derivadas. Tá? A gente vai fazer devagarzinho para vocês irem adquirindo destreza e depois vai mais direto. Se eu tenho Czinho, um número qualquer, C vezes uma função, a derivada disso, esse Czinho, ele não interfere. Você pode pôr ele em evidência e só deriva a função, o que envolve x. Tá? Essa propriedade com essa propriedade da soma é o que fala sobre a linearidade do operador diferencial. Tá bom? Essa e essa junta é o que garante que essa transformação ela é linear. Tá. Agora, a regra do produto. Como é a regra do produto? Como é a derivada de duas funções, uma produto com a outra? É o produto é a derivada da esquerda vezes a direita, mais a esquerda vezes a derivada da direita. Tá? Professora, eu não acho fácil decorar assim, eu prefiro aqui invertido. Não tem problema, o nosso universo é comutativo, no produto você pode escolher o seu jeito preferido de decorar. Tá? Nosso universo é bem comportadinho, ele é comutativo. No produto e na soma. Então, se você preferir decorar G' vezes F, que tem vários livros também que dão assim, pode ficar à vontade.
tá bom? Do quociente, um pouquinho mais de parcimônia também. Como que é a derivada do quociente? É a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Eu gosto de colocar as duas juntos para poder comparar, né? Aqui eu tenho um maisinho, aqui eu tenho um menos. De novo, aqui se você quiser mudar a ordem aqui, você pode. Aqui também você pode, tá? Mas desse com esse você não pode por causa do menos. Sacou? Sim? Tá. Lembrando sempre que quando você está falando de uma função produto, a derivada envolve uma soma. Quando você fala da função, da derivada do quociente, ela envolve um quociente e uma subtração. De boa? Então tá bom. Agora vamos para os exemplos, né? Vamos para os exemplos. Professora, tem derivada de uma função modular? Fora do zero tem. Você pode falar de derivada da função modular para x à direita de zero, você pode falar da derivada da função modular para x à esquerda de zero, mas para x igual a zero ela não é derivável. Então, a função modular ela é derivável fora do zero. Ela não é derivável em todos os pontos. Tá bom? De boa? Tranquilo, Anthony? Beleza. Então, vamos para o exemplo? Enquanto vocês dão uma copiadinha aqui nesses exemplos, eu vou apagando o quadro 1 para a gente fazer eles, tá? Os dois primeiros exemplos, inclusive, a gente já fez na aula passada. A gente fez ele de maneira formal, tá? Que foi usando os limites. Deixa aqui. Oh, não. Oh, não. Pronto. Deixa essas daqui para a gente ir adquirindo destreza. Primeiro a letra A. F de x igual a x ao quadrado. Como é que é a derivada dessa função? Ela se encaixa na da função potência, né? A da função potência, você dá o tombo e subtrai 1 no expoente, não é isso? Sim? Sim? Então, como é que é a derivada da função potência? Você dá o tombo no número que está lá em cima. Eu posso até escrever assim, ó, para vocês começarem a se acostumar com essa notação. Você dá o tombo 2 vezes, copia a variável, o expoente que está lá, menos 1, né? Não é exatamente isso que faz aqui. Dá o tombo e subtrai 1 no expoente. Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. 2 menos 1. Bom dia! 2 menos 1. Então, é 2x. Sim, a gente fez na aula passada, né? A gente fez para t0. F de t era t ao quadrado e a gente viu que f' de t0 era 2t0, não era? Lembra disso? Então, tá. Isso aqui a gente fez de maneira formal. Alright. Vamos para outra que a gente também fez na aula passada. F de x igual a x elevado a meio, né? A professora colocou x elevado a meio. Mas que é a mesma coisa que se eu tivesse a raiz quadrada de x. Então, eu já vou falar aqui uma propriedadezinha bem interessante para que vocês não se esqueçam, tá? Se você tem uma variável elevada a um número do tipo p sobre q, isso aqui é, então, uma propriedadezinha, a professora é meio cafona. Isso aqui é a raiz da variável, quem está no sol quer sombra, quem está na sombra quer sol. Tá bom? Então, isso aqui, ao invés de você bater o olho e tentar derivar a raiz quadrada, coloca ela como potência, tá? Coloca ela como potência, que daí você vai ter a derivada de uma potência. Tá?
Bem? Então, tá bem. Pode pagar isso aqui embaixo? Pode. Então, tá bom. Então, como é que deriva essa belezura aí? A derivada dela é a derivada de x elevado a meio. Como é que se deriva x elevado a meio? Dá o tombo vezes a variável elevada a que número? O número menos 1. Então, isso aqui é 1 sobre 2 vezes x. Meio menos 1, menos meio. Não se lembra disso? Pode fazer num cantinho. 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. O maior que divide os dois é 2. 2 com 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Menos 2 com 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Isso aqui é menos meio. Ou do jeito que a professora faz, como é que eu igualo essa a essa no denominador? Basta multiplicar e dividir por 2, né? De baixo e de cima. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 2, com 2 embaixo, que é menos 1 sobre 2. Ou você pensar que se você tem um inteiro, pega a metade dele, você fica com a metade, mas se esse inteiro é negativo, você tem que pôr o menos. Vários jeitos de pensar, tá bom? Então, tá bom. Então, aquele expoente ali fica menos meio. A professora pode deixar assim na prova? Pode, pode. Mas você quer deixar mais bonitinho? Pode deixar também. Porque esse menos ali está dizendo que a variável desce, né? Esse menos aqui quer dizer que a variável desce. Pode deixar assim. Pode racionalizar? Pode racionalizar. Precisa? Não. Não. Nessa altura do campeonato aqui está suave, tá bom? Então, tá bom. Então, beleza. Agora vamos para os próximos exemplos. Quadro 3, por favor. Quadro 3. A gente tem uma constante, tá? A constante aqui eu peguei para ser um número, só para ficar mais indutivo, mas isso aí vai valer de maneira geral. É só por indução, tá? Ai, meu Deus, eu não queria apagar esses daqui agora. Tchan, tchan, tchan. Tá bom. Pagar. Pode pagar esses dois aqui? Vou apagar esses dois de cá. Por quê? Porque agora a gente já vai deduzir a derivada de qualquer constante. Derivada de qualquer constante. F de x igual a c, tá? Sim? Sim. Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho o r igual a 0, lá na função potência, que o r pode ser 0, né? Se o r é igual a 0, como é que é a derivada da g? Dá o tombo, subtrai 1, né? Que é a mesma coisa que 0 vezes qualquer coisa é 0. Suave? Suave. Então, como x elevado a 0 é igual a 1, eu acabei de mostrar que a derivada de 1, se g de x é igual a 1, constante igual a 1, a derivada dela é sempre 0. Vou fazer de maneira mais geral, já vou começar a usar as nossas propriedades. Se eu sei que c pode ser igual a 1 mais 1 mais 1 6 vezes, c vezes, certo? É só, então, a derivada dessa função é a derivada dessa, mais a derivada dessa, mais a derivada dessa, mais a derivada dessa, certo? Então, como é que eu posso olhar c como sendo 1 mais 1 mais 1, c vezes. Tá? E aí, como é que fica, então? A derivada, então, de c é igual a derivar 1 mais 1 mais 1, c vezes. Tem várias maneiras de vocês demonstrarem isso, tá bom? Várias. Mas a derivada da soma é a soma das derivadas.
certo? E a derivada de 1, a gente acabou de ver que é 0. Então, isso aqui é 0 mais 0 mais 0 c vezes, que é a mesma coisa que 0. Então, a derivada de qualquer constante é sempre igual a 0. Essa aqui é uma maneira de você demonstrar. Pode ir por limite, você pode... Pode usar outra propriedade também, de constante vezes um número. Pode fazer à vontade. Tá bom? Sim? De boa? Então, de boa. Então, esse daqui é o item C, que eu chamei de 3, né? Chamei de 3. Esse aqui é o exercício 3 lá do nosso quadro 3. Vamos lá para o quadro 3 começar a fazer check. Então, esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Então, agora a gente já vai para um polinômio, para uma constante vezes uma função, um produto de funções e um quociente de funções. E esse aqui já é o próximo vídeo, tá? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui de novo. Vamos fazer o exercício 4. Tá rápido demais? Tá tranquilo? Tá de boa? De boa mesmo? Então, tá bom. No chat, tá de boa também? Professora, volta a explicar desde a primeira que ficou mudo antes da senhora começar a explicar. Qual a primeira, anjo? Me ajuda, Gabriel. Qual é a primeira? Qual é a primeira, meu anjo? Qual é a primeira, coração? X ao quadrado? Derivada de x ao quadrado, tá. Então, vamos fazer de novo a derivada de x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma função potência, né? Eu tenho uma variável elevada a um número. Como é que a gente deriva a função potência? Função potência é aquela que a gente chama a regrinha do tombo, né? Dá o tombo, ou seja, pega o expoente vezes x, com x elevado ao expoente anterior menos 1. Ok? 2 copia, x copia. O que é 2 menos 1? 1. Então, isso aqui é 2x. Do mesmo jeito, você faz se a função for raiz quadrada, x elevado a meio. Qual é a derivada de x elevado a meio? Dá o tombo, meio, vezes x, x elevado a quem? A esse expoente anterior, menos 1. Meio menos 1, menos meio. Então, isso aqui é 1 sobre 2 vezes x elevado a menos meio. Quer descer esse x na raiz quadrada? Pode ficar à vontade. Não, pode deixar assim também. Melhor? Consegui te responder? Perfeito. A gente vai ter uma perguntinha aqui agora. Pode falar, coração. Se apresenta, seu nome e seu curso. Francisco William, Engenharia Civil. Abaixa o microfone. Isso. Francisco William, Engenharia Civil. Eu queria perguntar sobre a terceira questão. No caso, se eu transformasse ela numa função potência, tipo um 9, eu transformasse em 3 elevado ao quadrado, eu poderia fazer alguma coisa ou sempre seria 0? Isso que o pessoal não ouviu ainda. Francisco William, Engenharia Civil. Tá, engenharia civil. Tá bom, Francisco. Você quer o exercício 3 daquela função constante. Você queria transformar ela, isso? Acho que não faz muito sentido, assim. Acho que porque a ideia de olhar a partir da função constante igual a 1 é para você poder olhar dentro da soma, né? Mas uma outra estratégia que você poderia fazer é aplicar o limite. Outra estratégia. Eu acho que transformar ela de outra maneira eu não acho que pode ser muito eficiente, tá? Eu acho que a maneira mais simples de você olhar ela é pensando como uma soma mesmo, tá bom?
Mas qualquer coisa depois a gente pode trocar uma ideia depois, tá bom? Beleza. Vamos lá agora para o exercício 4, que a gente tem um polinômio, né? Um polinômio. Qual que é o exercício 4? Bota lá pra gente, por favor. Para eu poder rever. Por favor. Qual que é o Muito obrigada. O 4 é f de x igual a x ao cubo mais 3x mais 5. Vem cá comigo. Então, derivada de polinômio. Como é que você deriva o polinômio? É a derivada desse negoção aqui, que é x ao cubo mais 3x mais 5. Derivada. Derivada da soma. Soma das derivadas, não é isso? Então, fica x ao cubo, derivada, mais 3x, derivada, mais 5, derivada. Sim? Beleza. Isso aqui é uma potência. Dá o tombo, subtrai 1 em cima. Então, dando o tombo, fica 3x, 3 menos 1, mais. Esse aqui é uma constante vezes uma função. Constante vezes uma função, você copia a constante e deriva a função. Certo? Certo. E derivada de constante, que a gente acabou de ver, é 0. Agora vamos terminar de arrumar. Então, isso aqui é 3 vezes x, 3 menos 1, 2, mais 3 vezes derivada de x. Derivada de x é o mesmo que x elevado a 1, não é isso? O que é a derivada de x elevado a 1? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Mais o 0, já não vou nem carregar ele, tá? É 0, vou carregar. Beleza, 3x ao quadrado mais 3 vezes... O que é x elevado a 1 menos 1? X elevado a 0. O que é x elevado a 0? 1. Acabou. Hoje em dia, então, como que vocês poderiam fazer, já que vocês já sabem... Que precisa fazer tudo isso aqui na vida? Não. Não. Se vocês já sabem da propriedade, vocês podem bater o olho nisso aqui e falar, isso aqui é 3x ao quadrado mais 3. Acabou. 3x ao quadrado mais 3. Tá? Essa destreza, essa agilidade é o que a gente espera de vocês daqui para as próximas aulas, tá? Então, tá bom. Tá tranquilo nessa? Tá? Suavão? Tá tranquilo também, meu povo? Sim? Tá tudo certo aqui no chat pra gente? Então tá ótimo. Pode prosseguir? Pode prosseguir. Então essa daqui quitamos também. Agora, essa daqui também é uma constante vezes uma função. Depois é que o bicho já começa a ficar um pouquinho mais divertido. Tá, joia? Vamos aqui para o quadro 1. E aí eu vou fazer a questão 5. Vocês gostam desse esquema de eu deixar sempre todos os exemplos em um quadro e ir voltando? Fica legal? Porque eu acho que é mais dinâmico, né? Então tá bom. 2 elevado a x. Eu acho que para a galera que está em casa, inclusive, facilita bem mais, né? Vem comigo. Vamos derivar essa aqui. Isso aqui é uma constante vezes uma função, não é isso? Como é que se deriva a função? Constante vezes uma função. A constante não influi nem contribui, deixa ela de fora. Vezes a derivada da função. Função exponencial, limpinha, suavinha. Tem um nada aqui envolvendo, só ela. Qual é a derivada da função exponencial? Ela mesma, né? Derivada da função exponencial, a função exponencial é a única que a derivada dela é ela mesma, tá? Então, 2e elevado a x.
Lembrando que se você tem outra base, se você tem A elevado a X, é outro tipo de derivação, tá? Tá lá nas notas, se alguém tiver dúvida, a gente pode comentar sobre. Mas isso aqui a gente não usa, não. É só para definir, só para poder falar de maneira mais geral. Mas não vai ter uns troços desse, não, na vida de 6 aqui do cálculo 1. Comigo, não. Pode ser que na vida tenha. Comigo, não. Tá bom? Pode pagar? Dúvidas? Comentários? Dificuldades? Professora, você recomenda que estudemos limites para entender melhor derivadas ou uma coisa independe da outra? A gente não vai entrar na definição, a gente não vai brincar mais com derivação formal, tá? A gente vai usar só as propriedades, tá bom? A gente não vai... Se você quiser, para você ter mais domínio sobre a definição formal, pode estudar sim, mas a gente não vai mexer nisso não, tá bom? O que significa esse E, professora Jonathan? Você assistiu a nossa aula de pré-cálculo? Esse E é aquele número neperiano, tá? Que é a base da função exponencial. É um caso particular de uma função exponencial. É quando a base é aquele Ezinho, o número neperiano. Volta lá no YouTube, a gente fala disso. E tem também no portal da matemática, tá bom, coração? Volta lá. Então, beleza. Esse aqui é o exercício 5. O exercício 6. O exercício 6 é x ao quadrado vezes ln de x. X ao quadrado vezes ln de x. Comigo? Vem comigo. O que é ln de x? É a função logaritmo na base e, né? Que a gente costuma denotar por ln de x, tá? Quando a base é aquele número e, que é o número neperiano, que é o inverso da função exponencial. Lembra disso? Se não lembra, volta. Se não lembra, volta. Então, tá bom. Então, eu tenho uma função produto. Como é que se deriva a função produto? Quer dar uma olhadinha aqui? Vamos no quadro 2. Derivada da função produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, voltemos para cá. Então, fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Beleza. Derivada de x ao quadrado, agora a gente já está careca de saber, né? Derivada de x ao quadrado é? Não ouvi? 2x vezes ln de x, copia ele, mais o x ao quadrado vezes, qual que é a derivada do ln? 1 sobre x, certo? Derivada da ln, 1 sobre x. Então, x ao quadrado vezes a derivada da ln, que é 1 sobre x. Vamos deixar só um pouquinho mais bonitinho, porque eu estou multiplicando e dividindo por x. X ao quadrado é o mesmo que x vezes x, né? Tem um x ali multiplicando e um x aqui dividindo. Cortei 1. Então, isso aqui é o mesmo que 2x, ln de x mais x. Tá ótimo. Não precisa pôr x em evidência, não. Só... Às vezes, vocês acabam embananando a vida de vocês, sabe? Se vocês tentam simplificar, vocês acabam dificultando. Deixa assim, tá ótimo. Suave? Então, tá bom. Posso ir para o próximo? Tem alguma pergunta no chat para mim? Sim, essa situação particular. O Jonatas perguntou assim, então,
esse caso vai ser sempre isolado? Sim, é o caso em que a base do logaritmo for o exinho e que na função exponencial você tiver o exinho, são casos particulares, isso mesmo. Na lista 1, pedia, simplifique sua resposta. Caso peça em algum exercício, você tem que simplificar. Caso ninguém peça, não precisa simplificar. Tá bom? Tá suavão? Pode ir para o próximo? Então, vamos para o próximo. Então, nisso, a gente já quitou esse e já quitou esse. Vamos para a derivada da função tangente. Enfim, eu vou conseguir apagar esse negocinho aqui do lado. Exercício 7. Vem comigo. Quem é a função tangente? Seno sobre cosseno. Seno de x sobre o cosseno de x. Então, agora a gente vai derivar um quociente, não é isso? F' de x, então, é a derivada dessa belezura. Seno de x sobre cosseno de x. Como é que a gente deriva quociente? Vamos voltar lá no quadro 2. Derivada do quociente é derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Certito? Então, tá ótimo. Então, bora lá. Escrevamos. Então, é a derivada da de cima, que é a derivada da função seno. Está muito pequeno, né? Deixa eu fazer maior. Então, isso aqui é a derivada da de cima, que é a função seno, vezes a função de baixo, que é o cosseno, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo, sobre a função de baixo ao quadrado. Certo? Só mudei o f e o g pelas funções que eu tenho. Não apliquei nadinha ainda. Uma recomendação forte que eu faço para vocês na prova. Quando vocês tiverem, antes de você colocar um resultado, conta para a gente o que é a fórmula. Porque o fato de você mostrar para mim que você sabe a fórmula, você já consegue ganhar pontinho aqui. Tá bom? Conta para mim que você sabe. Então, esse passo daqui para cá, ele é muito importante. Porque às vezes vocês começam a fazer um negócio frenético, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vocês se perdem. Tá bom? Faz um passinho, esse passinho daqui para cá, ele é muito importante. Daqui até o final, se você de fato está tranquilo, beleza. Mas daí você tem que se garantir também no resultado. Tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Derivada da função seno. Cosseno. Cosseno de x vezes, copia o restante, cosseno de x, menos seno de x vezes, derivada da função cosseno, menos o seno, sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? Agora vamos juntar os juntáveis. Nananã. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos vezes menos, isso aqui é um vezes, né? Mais seno vezes seno, seno ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. 1 sobre cosseno é a função. 1 sobre cosseno é a função
1 sobre cosseno é a função secante. 1 sobre cosseno é a função secante. Então, isso aqui é igual a secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Ó, mais formulinha para nossa tabelinha, tá? Mais formulinha. Vou até escrever aqui. Derivada da função tangente é a função secante ao quadrado de x. Enquanto vocês dão uma refletida aqui sobre o que eu fiz, eu vou lá no quadro 3 dar uma rabiscada lá. Mas vocês podem ficar aqui no quadro 1 para dar uma refletida rapidinha. Esse aqui já foi. E elevado a 2x. Isso. Quando vocês dão uma refletidinha aí, a professora vai achando aqui o vídeo, que é o nosso próximo vídeo. Eita, Brasil. Pronto. Pode voltar aqui comigo? Todo mundo está aqui comigo? Sim? Tamo junto? Cuidado com a câmera. Vamos ouvir uma pergunta aqui da colega, antes de passar para o próximo vídeo. Pode ir lá, nome e curso. Gleidiciane, Engenharia Mecânica. Eu só fiquei com 2 dúvidas rapidinho, porque aqui no cosseno de x está o parêntese e o quadrado. E tem diferença quando a gente coloca o quadrado só no cosseno e quando a gente coloca o quadrado no x também. Tá. E aí, no caso, por que ficou só no cosseno? Tá. Embaixo eu me perdi, só cortou os cossenos. E o que aconteceu com o seno ao quadrado mesmo? Tá. Que ficou só 1 sobre cosseno. Beleza, isso é um comentário interessante. Até mostrar para vocês que daí eu falo para vocês o como que está nas nossas notas, tá? Quando tiver só uma função, não precisa pôr parênteses. Quando tiver só a variável, quer dizer, não precisa pôr parênteses. Quando eu tiver uma função, aí eu boto parênteses. Cosseno da função x ao quadrado, tá? Agora, quando eu faço cosseno ao quadrado de x, isso aqui é a mesma coisa que se eu fizesse o cosseno de x e olhasse ao quadrado. É só maneiras de convenção. Quando é só a variável, não precisa de parênteses. Tem alguns lugares, e às vezes nas notas mesmo, em algumas situações eu coloco, tá? A gente costuma fazer parênteses quando tem função. É o cosseno de alguma função. Que isso aqui é uma função composta, né? Que é exatamente o que a gente vai falar agora, que é a derivada da função composta. Quem é essa função? Primeira coisa que eu faço, eu pego a variável x, aí a primeira função pega x e eleva ao x ao quadrado, não é isso? E aí vem uma outra função que pega esse x ao quadrado, que eu posso chamar ele de y, e calcula o cosseno dele, né? Certo? Quando você faz essa composta aqui, é o que te dá essa função. Já já a gente vai mexer mais nisso. Eu vou só soltar o vídeo e depois a gente mexe mais com isso sobre função composta. Essa daqui não é uma função composta, né? Essa aqui é a função produto, cosseno por ela mesma. Então, por isso que a gente pode colocar esse doisinho aqui junto. Não tem problema, tá? Isso é igual a isso. Mas, de fato, se eu estivesse olhando para a função composta, se fosse o cosseno da função x ao quadrado, aí eu tenho que colocar o parênteses para separar. Tá bom? Só questão de convenção. Já que eu já introduzi a função composta, eu tenho uma perguntinha para vocês. E se? Porque assim, eu sei que a função e elevada a x, a derivada dela é ela mesma. E da função e elevada a 2x? Qual que é a derivada dela? Alguém me dá chuta. Não dá nem para chutar, né? Porque existe uma diferença bem grande dessa com essa, não é? Bem grande.
essa daqui é a função, a variável x, aí vem uma função e faz 2x, eu chamo isso de y. Isso aqui é uma função. Aí tem uma função que pega esse y, que eu vou chamar ela de g, e calcula o exponencial dela, né? Certo? Eu quero a derivada dessa composta. Quem é essa composta? É g bola f, né? De x. Que é o quê? É a g avaliada na imagem da f por x. Quem é a g avaliada? O que a g faz? A função g pega o camarada lá dentro e calcula a sua exponencial. Então, isso aqui é a exponencial da f de x. Mas o que a função f faz? Pega o camarada lá dentro e calcula 2 vezes ele. Concorda, então, que essa função aqui, ela é uma composta de 2 funções. Uma que calcula uma função f, que é o quê? F de x igual a 2x, e uma função g de y, que é e elevado a y. Certo? Vocês não precisam nem copiar isso, que já eu vou fazer devagarzinho com vocês. Mas, então, aqui, bom, antes de tudo, essa função f, ela é derivável, não é? 2x é uma constante vezes x é uma função derivável, né? Função potência é derivável. Função exponencial também é derivável. Então, se eu tenho 2 funções deriváveis, é natural eu pensar na derivada da função composta de 2 funções deriváveis, não é isso? Regra da cadeia, vamos ver agora. E aí, a gente vai ver uma aplicação da regra da cadeia já imediato, que é qual? É a derivada da função inversa, tá? Porque a gente sabe que quando uma função ela é inversível, objetiva, quando ela é inversível, se ela é derivável também, eu posso falar da derivada da função inversa. Se uma função f é inversível e derivável, então ela vai possuir derivada. E aí eu deduzo a função derivada a partir da composta. Tá bom? Então vamos lá? 3, 2, 1, bom vídeo. Olá, pessoal. Neste vídeo falaremos sobre regra da cadeia e obteremos como aplicação a derivada da função inversa de uma função inversível e derivável. Até o momento, sabemos derivar as funções elementares e as funções obtidas destas pelas operações soma, diferença, produto e quociente. A operação que nos falta saber derivar é a composição. Considere, então, 2 funções deriváveis, g e f, tais que o conjunto imagem da função f esteja contido no domínio da função g. Nessas condições, podemos falar da função composta g bola f, o que nos dá a função f grande. Uma vez que as funções g e f são deriváveis, garantimos que a função f grande também é derivável. Assim, a derivada da função composta f grande satisfaz o seguinte resultado. A regra da cadeia nos diz que, para derivar a função composta g bola f, você deriva a função g, avalia na função f de x e faz o produto com a derivada da função f em x. Em outras palavras, a derivada da função composta é a derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. O que a gente observa pela regra da cadeia é que, dada uma função composta qualquer, precisamos identificar quais são as funções de fora e de dentro. Para ajudar nisso, faremos um esqueminha agora. Então, uma vez identificada a variável, a função de dentro é a função que primeiro é avaliada. Aqui, no caso, a função f é a função mais à direita na composta. A função de fora, g,
é avaliada na imagem de f em x, dando assim nossa função f grande. Desta maneira, temos que a função f grande é obtida primeiro avaliando f e depois g. Outra notação para a regra da cadeia é a chamada equação de Leibniz, descrita assim. A diferencial da f grande em x é obtida pelo produto entre a diferencial da g em y pela diferencial da y em x. O próximo tema que abordaremos é a derivada da função inversa. Vamos considerar então f uma função real derivável que possua inversa. Como mencionamos no começo desse vídeo, a derivada da função inversa de f vem como consequência da regra da cadeia. Isso porque podemos pensar na função inversa de f como sendo a função que desfaz o que a função f fez para cada elemento x do seu domínio. Ou seja, o resultado obtido pela composta da função inversa de f pela função f em cada elemento x do domínio de f é exatamente x. Desta maneira, se derivarmos a composta de f inversa por f em relação a x, usando a regra da cadeia, obtemos o seguinte resultado. A derivada da função inversa de f em y, uma vez que y é igual a f de x e f' de x é diferente de zero, é exatamente igual a 1 sobre a derivada de f em x. Assim, finalizamos com esse vídeo as regrinhas para a derivação de funções reais de uma variável real. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. De boa. Milhões de perguntas na cabeça? Porque uma coisa é a gente ver a regrinha, a justificativa da regrinha, outra coisa é mão na massa, né? Tá? Então, vamos lá para o quadro 1. Quadro 1, eu deixei aqui o mesmo esquemão de lá. Eu tenho duas funções f e g, são deriváveis. Aqui, quando eu vou falar de função composta, eu preciso de uma restrição maior, tá? Não é suficiente que a imagem da função f esteja no domínio da função g. Para eu poder usar as propriedades de derivação, né, a definição formal de derivada, eu preciso restringir um pouquinho mais nessa composta, tá? Então, eu preciso que a imagem da f seja um subconjunto do domínio da g, tá bom? Não só no contradomínio. E aí, então, se as duas são deriváveis e eu tenho essa restrição sobre o domínio de uma e a imagem da outra, eu consigo falar da derivada da função composta. A derivada da função composta é o que a gente chama de regra da cadeia, é a derivada da de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da de dentro. Pode ser que vocês vejam pessoas falando a derivada da de dentro vezes a derivada da de fora avaliada na de dentro. Tem diferença? Não, porque isso aqui é comutativo, tá? Então, tanto faz de lá quanto de cá. Eu acho mais fácil, Juliana Canela, eu acho mais fácil ir olhando a função de fora para dentro e derivando e fazendo o produto, tá? Regra da cadeia, por quê? Você vai de fora para dentro, derivando, tá bom? A gente vai fazer várias dessas. Essa notação, que é a chamada notação de Leibniz, ela vem lá da notação de diferencial, né? Então, se eu chamo a g bola f de função f grande, a derivada em relação a x, o legal dessa notação é que ela te conta quem é a variável em questão que você está derivando, tá? É a derivada da de fora
em relação à de dentro, sendo que a de dentro é y igual a f de x, vezes a derivada da de dentro em relação à mesma variável, né? Em relação à mesma variável. Tá bom? É como se eu chamasse isso aqui de y. Massa, pensando como diagraminha, se eu tenho a f vai de R em R, e eu tenho essa restrição no meu domínio em relação a G, eu tenho naturalmente a função composta, lembrando que a função composta é sempre quem está à direita, é quem é avaliado na variável primeiro, tá? Então, se eu estou falando G bola F, eu estou falando G avaliado na F da G de X, né? Isso aqui é a G bola F de X. Eu sempre avalio quem está mais à direita na variável, tá bom? Então, é a G avaliado na imagem da F por X, tá bom? Se as duas são deriváveis, eu posso falar da derivada da composta. E a derivada da composta é a regra da cadeia. Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Vamos para o nosso primeiro exemplo? O primeiro exemplo já está lá no quadro 3. Lá no quadro 3, o exemplo que eu quero fazer com vocês é de h de x, que é o exemplo 8. Exatamente aquele que eu comecei explicando. Tá? Vocês viram que a gente precisa de uma relação entre quem é a função de fora e a função de dentro, né? Até a gente ter mais destreza, a gente precisa entender quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Certo? Certo? A função de dentro é a função que avalia primeiro. Concordam? A função de dentro é essa função G, né? A função F, perdão. A função F é a função de dentro. É a função que pega a variável e faz alguma coisa com ela de imediato, né? Então, vamos identificar quem é a função F e quem é a função G. Bora lá? Eu tenho a minha variável que é x. A primeira coisa que eu faço com x é o quê? Calcula 2x, não é isso? Concordam comigo? É calcular 2x. Isso aqui eu vou chamar de y. Essa daqui eu vou chamar de f, que é a função de dentro, tá? Aí, depois vem uma função que pega o y e calcula a exponencial dela, não é isso? Exponencial de y, que eu vou chamar de g. Vamos ver se g bola f me dá h, tá? Quem é g bola f? De x. É a g. Eu vou até escrever primeiro quem é a g e quem é a f. Então, a gente definiu a f de x como sendo 2x e a g de y como sendo e elevado a y. Então, quem é a g bola f de x? É a g avaliada na imagem da f por x, não é isso? O que a função g faz com o camarada lá dentro? Calcula a exponencial dele, não é isso? A função g calcula a exponencial. Então, isso aqui é a mesma coisa que a exponencial do camarada lá dentro, que é a f de x. Ora, mas quem é f de x? 2x. Então, de fato, essa função h que foi dada, ela é composta de duas funções, da f e da g. Suavão? Suavão. Precisa fazer isso toda vez? Não. Isso aqui eu estou preparando vocês para bater o olho e começar a derivar de boa, rápido, tá? Mas eu preciso preparar o terreno. Então, tá bom. Então, agora, o que a gente viu lá na regra da cadeia? Eu vou precisar da derivada da g e vou precisar da derivada da f, né? Vou precisar da derivada da g avaliada na de dentro e depois fazer produto com a derivada da f, não é isso? Então, tá bom. Então, quem é a derivada da g bola f de x? É a g' na f de x
vezes a f' de x. Essa daqui eu sei calcular a derivada, não sei? Quem é a derivada da f? Oi, não ouvi? O que é a derivada de 2x? Pode falar? Dois. Por quê? Isso aqui seria 2 vezes a derivada de x. Quem é a derivada de x? É a derivada de x elevado a 1. Qual é a derivada de x elevado a 1? É 1 vezes x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0. É 2 vezes a derivada de x, que é 2 vezes x, esse aqui dá o tombo, né? X é 1 lá em cima. X elevado a 1 menos 1. Isso aqui é 2, x elevado a 0, que é 1, né? Então, a derivada de 2x é 2. A derivada de 3x é 3. A derivada de 2 é 0. Derivada de 2x é 2. Certo? Sim? Derivada de x ao quadrado, 2x. Certo? Então, tá bom. Então, estamos evoluindo, estamos evoluindo, estamos evoluindo. Isso aqui é 2. E a derivada da exponencial é ela mesma, né? Beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, como é que fica essa belezura aqui? Ô, professora, mas organização você deixou ela de lado, né? Então, é a g' avaliada na f. É a g' avaliada na f, então é a e elevado a f. Não é isso? Né? Por isso que eu coloquei o y, tá? Porque o y é o f de x. Beleza. E vezes a derivada da f, que é 2. Arrumando os arrumáveis, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o e. Quem é o f de x? 2x. Pronto? Pronto. Vamos fazer mais, tá? Um jeito de bater o olho e entender é o seguinte: a de fora é exponencial, né? A derivada da exponencial é ela mesma. Mas lá dentro ainda tem função. Então, é vezes a derivada da função ali de dentro, que é 2. Mais para frente é isso que vocês vão fazer, tá? A de fora é exponencial, a derivada da exponencial é ela mesma. Mas lá dentro ainda tem função. Então, vezes a derivada que é a função. Sacou? Por isso a ideia de ter de fora e de dentro, de fora e de dentro, de fora e de dentro. Como é que estamos aqui no chat? Como é que está o coraçãozinho de vocês? Aí que entra a regra da cadeia. Continua descendo, vê se tem mais. Esse GOF eu não entendi. É G bola F. Professora, derivada de 2x ao quadrado é 4x. Isso mesmo, Prince, você entendeu? Isso mesmo. Dá o tombo, subtrai 1. De 2x ao quadrado é 4x. Professora, você recomenda que estudemos limites para entender melhor derivadas? Não precisa, Tiago, não precisa. O que você precisa eu já deixei nas notas. Mas se você tiver curiosidade e quiser mexer com esses limites, pode ficar à vontade. Para o nosso curso, não precisa, tá bom? Joana, não é GOF, é G bola F. Isso daqui vem lá da função composta, né? Isso aqui vem lá da função composta. Como é que eu defino a função composta? Eu tenho que ter alguma propriedade entre a imagem da função f e o domínio da função g. Se as duas funções são deriváveis e a imagem da função f é um subconjunto do domínio da função g,
eu posso falar da composta, né? Eu posso sair daqui eu saio da F, caio na imagem da F, parto do domínio da G e caio no contradomínio da G, tá? Então eu posso falar da função composta. E essa função composta que sai desse conjunto e vai para esse é definido como quem você avaliou primeiro, à direita, bola, quem se avaliou primeiro, à esquerda, tá bom? E como é que a gente usa isso em variável? G bola F de x é a G avaliada na imagem da F por x. Isso aqui vem lá de funções compostas. Se está com dúvidas em funções compostas, volta nas aulas de pré-cálculo, tá bom? Eu parti de lá. E aí, uma vez que cada uma dessas funções são deriváveis, eu consigo falar da derivada da função composta. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá no quadro 3. A gente já checou mais essa. Agora, a gente já vai envolver raiz, tá? Parece que me faltam menos um pouquinho de 20 minutos. Então, acho que vai dar. Se a gente não conseguir fazer do LN, a gente pode fazer na próxima aula, porque é importante eu falar de derivada de inversa, tá? Esse aqui é o exercício 9. H de x igual a x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Vem comigo? Vem comigo? Qual é a variável? X. Qual é a função de dentro? É a que faz x ao quadrado mais 1, né? Essa daqui eu chamo de y, e essa aqui vai ser a minha função f. A função g vai pegar esse camarada e calcular a raiz quadrada dele, né? Não é? Ou elevar ele a meio, que é a mesma coisa. Não é isso, people? Bom dia? Sim? Sim. Então, vamos ver quem é esse camarada aqui. A G bola F de x é a G avaliada na imagem da F por x. Que é, o que a G faz? Pega o camarada e calcula a raiz quadrada dele. Então, calcula a raiz quadrada da função f. O que a função f faz? Pega o camarada e leva nele mais 1, nele ao quadrado mais 1. Então, é x ao quadrado mais 1. Então, de fato, essa função composta me dá h de x. Certo? Então, quem é a função de fora é a raiz quadrada. Quem é a função de dentro é a que faz x ao quadrado mais 1. Só reescrevendo aqui, a f de x é a x ao quadrado mais 1 e a g de y é a raiz de x. Raiz de y, perdão. Ok. Essa aqui é um polinômio derivável. Raiz, derivável. Todo mundo derivável, certo? Quem é a derivada da f? Quem é a derivada da f? Derivada de x ao quadrado? 2x. Derivada de constante? 0. Então, 2x. Derivada de raiz. Isso aqui é a mesma coisa que o meio, né? Está elevado a meio aqui. Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Menos meio. Chiboa? Chipoa. Então, agora a gente pode falar da derivada da composta. Então, quem é a galinha de x? A gelinha avaliada na f de x vezes a f' de x. Não é isso? Piadinha pronta, né? Ô, palhaçada. Tá bom.
Agora, quem é a g' de f de x é meio de y elevado a... Ou seja, é meio de f de x elevado a menos meio, não é isso? Então, isso aqui é meio de f de x elevado a menos meio. Vezes, quem é f' de x? 2x. Estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa. Isso aqui é igual a 1. Então, isso aqui fica x. Posso descer isso aqui. F de x elevado a meio. Quem é a função f? É x sobre... f de x faz o quê? Leva em x ao quadrado mais 1. Então, fica sobre x ao quadrado mais 1. Ah, pode racionalizar, multiplica em cima e de baixo pela raiz de x ao quadrado mais 1? Pode, mas não está precisando não. Tá bom? Se pedisse para simplificar, alright, precisava deixar da maneira mais elegante. Senão, não. Tá? Dúvidas nessa? Acho que essa aqui foi um pouquinho mais rápido. Que eu acho que agora já está ficando um pouquinho melhor, não tá? Ou é só uma impressão minha? É só uma impressão minha ou tá melhor? Tá melhor? Tá. Pronto? Podemos ir para o próximo? Dúvidas no chat? Eu recomendo fortemente depois vocês voltarem e tentando fazer mais devagarzinho, tá bom? Porque de fato é muito conteúdo para hoje, mas segunda-feira é feriado. Aí me lasca, né? Vamos para mais um? Vamos para mais um. Então, esse aqui já foi. Próximo, cosseno de 2x. Aí aqui eu já pus parênteses, né? Porque lá dentro é uma função. Cosseno de 2x. Isso aí é o exercício 10. F de x, eu pus H, né? Cosseno de 2x. Vem comigo? X é a variável. Vocês já saberiam me falar quem é a função de fora? Cosseno. Então, a função de fora é o cosseno. Tá, vamos tentar fazer direto e depois eu faço devagar, tá? Só para saber se vocês estão em sintonia. A função de fora é a cosseno. Quem é a derivada da cosseno? Menos seno. Então, fica menos seno. De quem? De quem está lá dentro. Mas aqui dentro ainda é uma função, né? Qual que é a derivada de 2x? 2. Difícil? Difícil? Não? É um produto. Isso aqui é um produto. Lembra que a regra da cadeia é um produto, né? Esse menos daqui, então isso aqui arrumadinho seria menos 2 vezes o seno de 2x. Vou fazer ela por partes, e aí vocês vão verificar que é a mesma coisa. Qual que vocês vão fazer? A que vocês tiverem mais conforto. Eu entendo que conforme você vai fazendo muito, você chega nesse ponto de bater o olho e falar de fora, tá bom? Vou apagar aqui e aí a gente faz devagarzinho. Então, a variável é x, a primeira função é o que calcula 2x, que é o que a gente chamou de f. Depois vem uma outra função, pega esse y aqui e calcula o cosseno de y, que é a função g. Então, esse aqui é a função composta. Então, quem é a derivada da função f? É a derivada de 2x, que é 2. Quem é a derivada da função g de y? É a derivada do cosseno, que é
menos o seno. Ok? Ok. Lembrando que y é igual a f de x. Então, tá bom. Então, quem é a galinha de x? É a g' de f de x vezes a f' de x. Quem é a g' de f de x? É a g' de y, que é menos seno de y. Menos seno de f de x. Vezes quem é f' de x? 2. Arrumando os arrumáveis, fica menos 2 vezes o seno. Quem é f de x? Opa, f de x é 2x, né? O quanto é difícil isso para vocês? É perceptível que é questão de prática, né? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. É questão de prática, tá? Você vai precisar ir no microfone. Enquanto o colega vai lá no microfone, passou na frente da câmera, rapaz? Falar 75 vezes? Fala, meu anjo. Olha, bem, de escala de 1 a 10... Se apresenta. Sou Guilherme, física, Tá. bacharelado. De escala de 1 a 10, a dificuldade é 3. 3? A dificuldade é 3? É, dificuldade. Ai, que bom, que bom. Mas é isso, é bunda na cadeira, galera. É bunda na cadeira, tá bom? Agora passa por trás. Palhaçada. Vamos para o exercício 11. E aí a gente finaliza com 12, tá bom? Vamos para o exercício 11, que eu quero fazer mais uma derivadinha com vocês dessas mais rapidinhas, tá? E aí a gente vai na da inversa. A da inversa a gente precisa mais para as trigonométricas, de resto a gente quase não usa não. H de x é igual a ln de x ao quadrado mais 1. Vamos tentar fazer ela rapidinha? Vamos. Vamos. Quem é a função de fora? ln, né? Qual é a derivada do ln? É 1 sobre o argumento, não é isso? 1 sobre o argumento. O argumento é x ao quadrado mais 1. Mas o argumento ainda é uma função, não é? Qual é a derivada da função lá dentro? 2x. Então, isso aqui é 2x sobre x ao quadrado mais 1. Acabou. Difícil? Difícil? E no chat? Difícil? Parece que é mais fácil fazer direto. Parece mesmo, Luísa. Parece mesmo. E se tivesse mais uma função entre essas? Por exemplo, ln do cosseno de 2x. Vamos fazer essa? Bem melhor fazer direto. Sim, era isso que eu queria que vocês percebessem. É muito mais fácil. Mas vocês têm que lembrar que tem funções ainda lá dentro. Vamos fazer uma de sugestão aqui do chat. ln do cosseno de 2x. Qual é a derivada dessa função? Vou chamar ela de f. f' de x. Quem é a função mais de fora? ln. Qual é a derivada da ln? É 1 sobre o argumento, né? 1 sobre quem está dentro. Então, é 1 sobre cosseno de 2x. Tem função lá dentro ainda, não tem? Tem. Então, tem que derivar. Qual que é a derivada do cosseno de 2x? Olhar de novo. Quem é de fora do cosseno de 2x? Cosseno, né? Qual é a derivada do cosseno? Menos o seno. De quem? De quem está dentro. Ainda tem função lá dentro, não tem? Qual é a derivada de 2x? 2.
Acabou. É isso. Cadeia porque é de fora para dentro, de fora para dentro, vai indo. E sempre produto. Vezes. Suavão. Vamos para a inversa? Eu tenho 5 minutinhos, pelo menos. 5 cravado. Então, tá bom. Vamos para a derivada de função inversa. A gente vai trabalhar mais com derivada de função inversa para função trigonométrica. Então, eu separei ali para vocês, se a f de x é igual ao cosseno de x, para eu falar da inversa do cosseno, o x tem que estar no intervalinho de 0 até π, né? Senão não consigo falar na inversa. De boa? Eu quero a derivada da função inversa. Tá? Pelo videozinho que a gente falou, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre a derivada da f. Quem é a derivada? O que eu quero isso aqui, tá, já eu escrevo. É 1 sobre, qual é a derivada da f de x? Menos seno de x. Mas aqui a minha variável é y, eu tenho que voltar para y, né? Eu tenho que y é igual a cosseno de x, né? Então, quem é seno em função, esse menos sobe. Quem é seno em função de cosseno? Não é a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado? Lá de Pitágoras. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, seno é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado. Mas quem é cosseno ao quadrado? É o y ao quadrado, né? Então, isso aqui é menos 1 sobre a raiz de 1 menos y ao quadrado. Tá bem? Então, tá bem. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês? Que a derivada da inversa do cosseno... Quem é a inversa do cosseno? Arco cosseno, né? A derivada da inversa do cosseno é menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o argumento ao quadrado. Tem tudo isso lá nas notas, feito com muito cuidado, muito detalhe, tá? Se tiverem dúvidas, aproveitem já para jogar na sexta-feira para os monitores, na sessão de monitorias, e também, na quarta-feira da semana que vem. Não se esqueçam que vocês têm que fazer pelo menos um exercício para subir sexta-feira, até sexta-feira, um só, até os 10 primeiros. E o estudo dirigido vai continuar aberto. Então, se vocês quiserem fazer na segunda-feira da semana que vem, que é feriado, pode fazer que está disponível. Fiquem bem, se cuidem. Não se esqueçam de sexta-feira vir na sessão de monitorias para participar. É muito importante a participação de vocês e a submissão do exercício, tá? Um abraço, até a próxima. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!